Eduardo surpreende Ariadna e Álvaro em uma situação constrangedora. Ao ver o esposo, Ariadna corre em sua direção e diz que está feliz em vê-lo. Eduardo pergunta o que Álvaro está fazendo ali e ele diz que está morando lá e que agora cuida da segurança de todas as mulheres da casa. Bárbara chega e diz que está feliz em ver Eduardo. Ele diz que quis fazer uma surpresa, mas quem teve a surpresa foi ele ao encontrar Álvaro completamente bêbado. Bárbara também se surpreende ao ver o estado de Álvaro. Evita chama a atenção de Gustavo por querer levar Gema grávida para outro país. Gustavo diz que não vai deixar Gema e seu filho porque não sabe quando vai voltar. Gustavo afirma a Evita que já está com tudo planejado e não tem nenhum perigo, que quando chegar na Califórnia, eles irão se casar. Evita suplica que não leve sua filha porque sua família está aqui e ela só é uma menina. Gustavo diz que quando ela deixou que Gema fosse morar com ele, não pensou que ela era só uma menina. Daphne pergunta a Álvaro se tem problema se ela usar seu escritório para dar suas aulas de inglês. Álvaro diz que não tem problema e pergunta se ela já falou com sua mãe. Daphne diz que ela saiu e acredita que terminará antes dela chegar. Álvaro aconselha a Daphne a avisá-la caso ela continue dando as aulas em casa. Eduardo reclama com Ariadna por estar ocupada com o seu trabalho e não poder aproveitar o tempo com ele e ficarem juntos. Eduardo culpa Ariadna por descuidar dele e de seu filho por conta de seu emprego. Ariadna diz que não descuida de Tadeu e deixa claro para Eduardo que quando precisa de ajuda, Álvaro é a única pessoa que a apoia. Eduardo exige que Ariadna saia do trabalho e ela diz que só renuncia a seu emprego quando ele a levar com ele. Bárbara surpreende Daphne dando sua aula de inglês e pergunta o que está acontecendo. Daphne diz que está dando aulas para os funcionários da empresa que Gael trabalha. Bárbara fica furiosa e pede que todos saiam de sua casa. Daphne deixa claro que foi a única forma que ela encontrou de conseguir dinheiro, mas Bárbara não se importa. Linda liga para Eduardo e ele mente e diz que não ligou antes, pois estava com sua mãe no hospital. Linda diz que logo estará chegando ao México para conhecer sua família. Bárbara proíbe Daphne de voltar a dar aulas em sua casa e se quiser trabalhar, que procure outro lugar. Daphne diz que a casa também é dela e Bárbara diz que somente uma parte e não toda. Daphne então diz que não vai aceitar que ela alugue o escritório para Álvaro, porque ela tem que consultá-la primeiro. Bárbara ri da cara de Daphne e diz que é o cúmulo ter que pedir para fazer algo em sua própria casa. Bárbara organiza um jantar em sua casa e pede a Gael que leve sua futura esposa. Gustavo flagra Gema chorando e tenta forçá-la a ter intimidade com ele. Gema se afasta e recorda que ele a prometeu que não iria forçá-la a nada por causa do bebê. Gema é salva pela campainha e sai correndo para atendê-lo. Romena diz a Daphne que seus colegas não querem mais ter aulas e que ficaram constrangidos pelo que aconteceu. Daphne se desculpa e diz que jamais imaginou que Bárbara reagiria dessa forma. Romena diz que sente muito e que ela não poderá mais dar as aulas. Eduardo acompanha a Ariadna na reunião da escola de Tadeu antes do festival. Um dos pais presentes comenta que tem medo que Tadeu fique nervoso e quebre algo como fez com o aquário e alguém saia machucado. Eduardo defende Tadeu e diz que ele não é nenhum delinquente para que seus filhos tenham medo dele. Ariadna aproveita para dizer mais uma vez sobre as necessidades de Tadeu e quanto ele evoluiu com as terapias. Um outro pai faz um comentário que Tadeu não poderá estar no time de futebol porque ele não é como as outras crianças. Eduardo não se segura e dá um soco na cara dele. O pai do aluno finaliza
e diz que agora sabe por que Tadeu tem tantos problemas. Gustavo se incomoda ao ver Gemma mexendo em seu celular. Gemma diz que são suas amigas da escola, querendo saber por que ela não apareceu mais e não sabe o que dizer. Gustavo manda ela falar a verdade e pergunta se ela tem vergonha de dizer que está grávida e voltou para o seu marido, que a trata como uma rainha. Gustavo esquece seu celular na mesa e Gemma vê umas mensagens que chegam de outra mulher, dizendo que está com saudades. Eduardo e Álvaro trocam indiretas. Álvaro diz a Eduardo que ele pode devolver o dinheiro que não é dele, já que está podendo comprar roupas de marca. Eduardo fica sem respostas. Gemma diz a Gustavo que sabe que ele tem outras mulheres. Gustavo ri e pergunta se ela está com ciúmes. Gemma diz que não e pergunta que já que ele tem tantas mulheres, por que não a deixa voltar para a casa de sua mãe? Gustavo fica furioso e diz que a família dela agora é ele e seu filho. Bárbara prepara um jantar especial para os seus filhos. Romena comenta que está faltando Daphne e seus filhos, e Gael se oferece para chamá-la, mas Bárbara não deixa. Eduardo se incomoda com o barulho que Tadeu faz ao bater os talheres do prato e briga com o filho. Álvaro é muito paciente com Tadeu. Clarinha foge do quarto e fica olhando de longe. Álvaro a convida para jantar com a família e diz que é sua sobrinha e tem todos os direitos de compartilhar desse banquete. Bárbara faz um discurso e diz que Joaquim ficaria feliz de ver todos os seus filhos juntos. Quando Daphne aparece e decide se sentar à mesa, afirmando ser uma Falcon. Gustavo e Gemma discutem feio e ele pergunta se ela quer voltar para o chiqueiro que era sua casa e que ela deveria lhe agradecer por tê-la assumido e por dar o seu sobrenome ao filho que ela está esperando. Gemma diz que não queria e que não quer nada disso e que se ele quiser pode dar para outra mulher. Gemma pede que ele entenda que ele é velho para ela e quer viver coisas de sua idade. Gustavo diz que isso ela deveria ter pensado antes de engravidar, porque como ela vai ter o filho dele, é ali que ela vai ficar. Gemma diz que se esse é o problema, ela tiraria esse bebê. Gustavo dá um tapa na cara dela e diz que antes ela teria que matá-lo. No meio do jantar em família, fingindo que não era um segredo, Daphne confessa que Bárbara e Joaquim tiveram uma filha que morreu ao nascer.